Camille Viola, conte da sua experiência, desse convite que o Célio lhe fez também para escrever. Eu me confundi aqui na relação, eu perdi o álbum Ela que você... fala Martinho da Vila. Martinho A Camille da... é Martinho da Vila. Meu querido vascaíno, que nem eu, Martinho da Vila. Isso. Boa noite mais uma vez. Eu já tinha tido a experiência de participar do 79, né? Que é esse livro super bem sucedido, que é uma delícia de ler também. Enfim, faz um retrato bem amplo daquele período. E eu fiquei bem feliz com o disco que ficou para mim, né? O disco do Martinho, que se chama Criações e Recriações, porque ele nasce num contexto assim específico, né? O rock brasileiro estava bombando no período, mas a gente tem no mesmo período também um movimento do samba, principalmente aqui no Rio de Janeiro, da geração que se chamou de geração do pagode, né? Que é a geração do Zeca Pagodinho, da Jovelina Pérola Negra, Fundo de Quintal, que depois veio carreira solo do Jorge Aragão, Almir Neto, enfim. Então, apesar da gente ter o rock quase que onipresente, a gente começa a ver aqui no Rio de Janeiro essa renovação do samba. Foi interessante na pesquisa ir acompanhando a imprensa, vendo, né? Primeiro, identificando os pagodes, que pagode originalmente, né, tem aquele, até meio meme, aquela entrevista do Zeca Pagodinho no Jô, que o Jô pergunta qual a diferença de samba e pagode, e o Zeca, super engraçado como sempre, ele fala que é a mesma coisa, mas na verdade o pagode, ele originalmente ele era a festa, né, o sinônimo da festa, em que os sambistas iam criando músicas muito no improviso, né? A tradição do partido alto, muitas vezes um refrão, e aí cada um ia improvisando com versos, né? Eles iam a coletividade ia repetindo aqueles refrões e refrãos, e cada um ia criando seus versos ali no improviso, né? A gente vê muito, se a gente for ouvir os discos do Fundo de Quintal, tem muito essa fórmula na época. Então, é muito legal assim, ver que, em meio a esse domínio do rock, o samba também se reinventou e foi conquistando espaço aqui no Rio, e uma coisa que depois ganhou uma dimensão nacional, né? E, assim, muitos desses nomes, na época, viraram cânones. O Martinho, particularmente, ele já era um nome estabelecido, né? O Martinho, na verdade, ele é um marco do samba, porque o Martinho foi o primeiro sambista a ter um sucesso comercial muito grande. Antes dele, as histórias que a gente tinha, né? São muitas as histórias de sambistas que terminaram a carreira na pobreza, enfim, nunca tiveram o reconhecimento comercial à altura. E o Martinho já chegou no primeiro disco dele explodindo, né? E nesse momento desse disco, ele está num momento muito bom, porque o disco anterior dele, Martinho da Vila Isabel, vendeu 250 mil cópias, então ele veio na carreira, né? Até esse momento ele vinha muito bem, assim, vendendo bastante discos, conseguindo furar essa bolha, mesmo num momento em que o samba já não estava tão forte, e aí nessa espécie de retomada, né, nessa renovação, o Martinho está lá. E aí é interessante o que o Célio estava falando, da sonoridade da época, a gente já vê um pouco no próprio disco do Martinho, porque é um disco que já tem teclado, baixo, bateria, coisas que no samba, né, não eram presentes, esses instrumentos não eram. Então, a gente já vê uma espécie de talvez de transição, né? O pagode, que lá na frente, nos anos 90, vai virar o pagode romântico, ele tem essa origem aí, né? E ele foi se caracterizando por misturar a música pop
com o samba, né? Então, trazer muito esses instrumentos associados à música pop para o samba. E aí o disco do Martinho já tem isso, assim, ele já vinha uma coisa do o Rio do Hora produzindo os discos dele, e tinha uma instrumentação grande, uma coisa até que nem sempre era tão compreendida. E aí, nesse disco, a gente vai vendo. E é interessante, porque é um disco, o nome é Criações e Recriações, né? Ele mistura o repertório novo com músicas que, por exemplo, tinham sido gravadas por outros artistas, né? Ele grava uma música chamada Traço de União, que a Beth gravou, até deu nome a um disco dela. Ele grava Retrôs e Linhas, que Alcione gravou. E aí ele brinca com essa coisa do nome Criações e Recriações também, porque ele traz, né, as músicas novas e recria músicas antigas, e ele traz as criações num sentido mais até literal, que são os filhos dele. Nesse disco ele apresenta os 3 filhos mais velhos, a Analimar, Martinho Antônio e Martinália, e cada um participa de uma música, e aí é curioso, porque nas reportagens da época eles já falam, né, que a Analimar foi estudar uma coisa, Martinho Antônio foi para a área de comunicação e acabou trabalhando em marketing de gravador e tudo. E a Martinália, ela já fala que ela queria ser artista. E acabou se tornando, né, depois uma grande estrela da nossa música. É muito interessante, porque o registro dela na música que ela gravou com Martinho, Retrôs e Linhas, é bem diferente do estilo que deixou ela famosa, né? Legal. Então é isso, eu acho que esse disco ele destoa um pouco de muitas coisas que faziam sucesso na época, mas ele mostra também um retrato desse momento do samba se reinventando e reconquistando um lugar de destaque, né, no mercado brasileiro. É tipo a véspera. No ano seguinte, essa chamada geração do pagode vai explodir muito aqui no Rio de Janeiro. Sim. E tal. Sim.